Saudações a todos, vamos retomar nosso mini curso intitulado Álgebra e Análise em Espaço Complexo, ou em Espaço dos Números Complexos. Muito bem, ressaltando que este mini curso está disponível, está sendo gradativamente disponibilizado e exibido na plataforma do YouTube no canal intitulado Professor Damião Meira, IFPA Campus de Santarém. Este minicurso, a exemplo de outros minicursos e outros cursos regulares, compõem as atividades de ensino, as atividades de extensão e as atividades de pesquisa realizadas e promovidas por todos os servidores técnicos e professores em direta e sinérgica relação com todos os nossos estudantes, todos os nossos alunos. Muito bem, então nós estamos agora iniciando a terceira aula associada a esse mini curso. Então, durante a aula anterior, imediatamente anterior a essa, nós estávamos falando sobre a definição do número complexo, tentando escrever o número complexo em termos do ângulo θ e do módulo do ângulo z, do módulo do número complexo z. Então nós definimos o número complexo em termos das coordenadas x e y em um espaço bidimensional. Nós definimos o número imaginário i, representado pela letra i, onde o número imaginário i é igual a raiz quadrada de menos 1 e por consequência o número imaginário i elevado a expoente 2 é igual a menos 1. Então nós definimos os números complexos, apresentamos algumas propriedades importantes relativas ao conjunto dos números complexos, e agora vamos fazer apresentar uma outra nomenclatura, por assim dizer, de representação do número complexo. Muito bem. Pois bem, então durante a última aula nós definimos o número complexo z como x mais i, y, definimos o seu complexo conjugado, do próprio número z, definido como z sobre índice asterístico, então x menos i, y. Nós mostramos que o z pode ser escrito como módulo de z cosseno de θ mais i seno de θ, e o z asterístico, ou seja, o complexo conjugado do próprio número z, é módulo de z cosseno de θ menos i seno de θ. Nós sabemos que x pertence aos reais, ao espaço dos reais, y pertence ao espaço dos reais, e o número z, o número z igual a x mais i, y, pertence ao espaço dos complexos. Similarmente, o complexo conjugado do número z é igual a x menos i, y, e esse termo como um todo pertence ao espaço dos complexos. Não esquecendo que o número imaginário, i é o número imaginário equivalente à raiz quadrada de menos 1, ou seja, menos 1 elevado a expoente 1 sobre 2, e portanto i elevado a 2 é igual a menos 1. E esse número i, necessariamente esse número i pertence ao espaço dos complexos, ao passo que i elevado a 2 pertence aos reais. Muito bem, nós encontramos esses resultados, apresentamos diversas propriedades, e agora vamos tentar aqui escrever o cosseno θ, e vamos tentar analisar agora, reescrever essa expressão módulo de z cosseno de θ mais número imaginário seno de θ. Nós tentaremos escrever em termos de uma exponencial, cujo argumento da exponencial é exatamente um número complexo. Então agora vamos analisar, primeiramente vamos definir a série infinita de Taylor.
faremos então uso das propriedades da série infinita de Taylor para encontrar este importante resultado. Então, nós falamos em aulas associadas a outros cursos e outros minicursos que estão vinculados a playlists específicas disponibilizadas e exibidas na plataforma do YouTube, na página intitulada, no canal intitulado Professor Damião Meira, IFPA Campus de Santarém. Lá, e aí aproveito a oportunidade para indicar exatamente quais são as playlists que estão funcionando no nosso canal. São, a saber, a playlist dedicada a eletromagnetismo clássico, a playlist dedicada à termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico ou em regime de equilíbrio térmico, a playlist dedicada à mecânica clássica no formalismo de Galileu e Newton, a playlist dedicada ao cálculo vetorial em espaço euclidiano de 3 dimensões e a playlist dedicada exatamente a esse curso sobre o qual nós estamos tratando agora durante esta aula, intitulada Álgebra e Análise em Espaço Complexo. Nós fazemos a referência ao termo análise, uma vez que nós sabemos que em matemática existe um grande tópico, um importante e imprescindível tópico denominado análise no espaço 2 reais. Então, existe a álgebra e análise no âmbito do espaço dos números reais, bem como existe a álgebra e análise realizada sobre o espaço dos números complexos. Muito bem, então nós apresentamos detalhes sobre a série infinita de Taylor, não é? Em outras playlists, inclusive na playlist associada ao eletromagnetismo clássico, e agora retomaremos de forma bastante resumida sobre essa série infinita. E vale ressaltar que existe um subtópico da matemática focado e dedicado a tratar as séries, especialmente as séries infinitas, e nós sabemos que uma série do tipo infinita, como o próprio nome sugere, é composta por infinitos termos, e ao somarmos os infinitos termos, ou se tentarmos realizar a soma dos infinitos termos, nós encontraremos um resultado que poderá divergir para o infinito, mais ou menos infinito, ou mesmo um resultado que pode convergir para um número finito. E então, se a soma dos termos que compõem a série infinita diverge para o mais ou menos infinito, essa série é dita série infinita divergente. Ao passo que, se uma determinada série infinita se propõe, então, alguém se propõe a somar os termos de uma série infinita, e essa soma converge para um número finito, então esta referida série será denominada como série infinita do tipo convergente. Muito bem, e para efeito das análises realizadas no âmbito da fenomenologia, no âmbito do trabalho empírico, né, do trabalho laboratorial, experimental, é sempre importante que as séries infinitas sejam séries do tipo convergentes para valores finitos, uma vez que valores infinitos geram toda uma enorme dificuldade de interpretação, seja no âmbito de um projeto de engenharia, seja no âmbito de uma análise experimental em física, em química, em biologia, por exemplo. Então, nós precisamos sempre procurar séries infinitas que mantenham um comportamento razoavelmente tratável, que seja relativamente trivial tratar, e isso sempre, então, exige do analista, do pesquisador, sempre procurar séries infinitas do tipo convergente. Muito bem. Então, agora, vamos considerar uma determinada função f de x, e essa função f de x pode ser expandida em infinitos termos, e essa expansão ocorrerá em torno de um ponto denominado aqui como x subíndice zero. Então, nós vamos expandir essa série em uma série infinita de Taylor da seguinte forma: n variando de 0 até infinito, um operador de soma em espaço discreto, sigma maiúsculo, x menos x subíndice 0 elevado a expoente n, dividido por n fatorial
dele multiplicado pela derivada da função f de x em relação a x, e uma derivada aqui de ordem n. Após a aplicação da derivada, certamente nós podemos aplicar aqui o x igual a x subíndice zero. Esse x subíndice zero é o ponto em torno do qual a função f de x é expandida em infinitos termos. E esse ponto pertence ao domínio da função. Muito bem. Então, aqui está x subíndice zero, o ponto em torno do qual a função f de x é expandida em uma série infinita de Taylor. Muito bem, então vamos tentar escrever. Então nós temos f de x igual, fazendo n igual a zero, nós temos x menos x subíndice zero elevado a zero, dividido por zero fatorial. E aqui nós temos a derivada, e vale ressaltar, destacar que esse número n não é expoente, não está aqui se configurando, aqui está se configurando como expoente, ao passo que nesse termo da derivada esse n não significa expoente, pelo contrário, significa o número de vezes que o operador de derivada em relação a x é aplicado sobre a função f de x. Então, aqui nós temos derivada de ordem zero sobre f de x, e após a aplicação da derivada é que nós aplicamos x igual a x subíndice zero, mais x menos x subíndice zero elevado a expoente 1 dividido por 1 fatorial, aqui derivada de ordem 1 em relação a x, sobre a função f de x, e após o cálculo da derivada nós fazemos x igual a x subíndice zero, mais x menos x subíndice zero elevado a expoente 2, ou seja, n igual a 2, dividido por 2 fatorial, derivada de ordem 2 de f de x em relação a x, quando x igual a x subíndice zero, mais, fazendo n igual a 3, x menos x subíndice zero elevado a expoente 3 fatorial, derivada de ordem 3 sobre f de x em relação a x, em seguida aplicando x subíndice zero, mais, vamos apagar, então nós temos vamos escrever mais infinitos termos. Então aqui infinitos termos. Muito bem, então agora nós vamos considerar que x subíndice zero é igual a zero para efeito de simplicidade matemática. Vamos considerar que x subíndice zero é igual a zero. Então, esse x subíndice zero igual a zero é o ponto no domínio, localizado no domínio da função f de x, ponto esse em torno do qual a função f de x é expandida em termos de infinitas funções, né? Funções essas que estão aqui expressas. Aqui nós temos uma derivada de ordem n, aqui nós temos x elevado a n fatorial, e então agora nós vamos para o efeito de simplicidade, vamos considerar que x subíndice zero é igual a zero, de modo que f de x pode ser reescrito como x elevado a zero dividido por zero fatorial, derivada de ordem zero de f de x em relação a x, aplica-se x igual a zero, mais x elevado a expoente 1 dividido por 1 fatorial, derivada de ordem 1 sobre f de x em relação a x, em seguida aplica-se x igual a zero, mais, então agora vamos apagar, para usufruirmos de todo o espaço disponibilizado por este quadro de vidro. Agora nós temos então mais
x elevado a 2 dividido por 2 fatorial, derivada de segunda ordem sobre f de x em relação a x, e após o cálculo da derivada substitui-se x igual a 0, mais x elevado a 3 dividido por 3 fatorial, derivada de ordem 3 sobre f de x em relação a x. Mais uma vez, após o cálculo da derivada, é que fazemos a substituição de x igual a 0, mais x elevado a 4 dividido por 4 fatorial, derivada de ordem 4 de f de x em relação a x. Mais uma vez, x igual a 0, mais, considerar n igual a 5, então x elevado a 5, 5 fatorial, derivada de ordem 5 sobre a função f de x em relação a x, quando x é igual a 0, vamos considerar n igual a 6, então x elevado a 6, 6 fatorial, e derivada de ordem 6 de f de x em relação a x, quando x é igual a 0, mais infinitos termos. Então, nesse caso, nós sabemos que vale aqui ressaltar que 0 fatorial, vamos escrever, 0 fatorial é igual a 1, 1 fatorial é igual a 1, 2 fatorial é igual a 2 vezes 1, que é igual a 2, 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6, 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. E 5 fatorial é igual a 5. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, nós temos 24 multiplicado por 5. Isso é 120. Muito bem, e assim nós podemos desenvolver. Nós sabemos também que derivada de ordem 0 derivada de ordem 0 aplicada à função f de x, esse 0 não é expoente, pelo contrário, indica o número de vezes que o operador de derivada é aplicado sobre a função f de x. Então, 0 significa que 0 vezes o operador de derivada é aplicado sobre a função f de x. Então, nós temos derivada de ordem 0 sobre a função f de x é exatamente a própria função f de x. Aqui, a derivada de ordem 1 indica que uma única vez o operador de derivada é aplicado sobre a função f de x, então nós temos a derivada propriamente dita. Muito bem, então agora nós sabemos que x elevado a 0 é igual a 1, nós sabemos que x elevado a expoente 1 é igual a x, então vamos reescrever este resultado em qual espaço? Vamos procurar inicialmente escrever aqui, então f de x é igual x elevado a expoente 0 é igual a 1, 0 fatorial é igual a 1, então derivada de ordem 0 é igual à própria função, então a função é f de x quando x é igual a 0, mais x elevado a 1 é x, 1 fatorial é igual a 1, então nós temos derivada de ordem 1, a própria derivada, a derivada propriamente dita, aqui com x igual a 0, mais x elevado a 2 dividido por 2 fatorial, que é exatamente igual a 2, nós temos segunda derivada de f de x em relação a x, e após isso faz-se x igual a 0, mais x elevado a 3 dividido por 3 fatorial, 3 fatorial igual a 6, então derivada de ordem 3 sobre a função f de x, então x igual a 0, mais x elevado a 4 dividido por 4 fatorial, que é igual a 24, derivada de ordem 4 de f de x sobre f de x, quando x é igual a 0, mais x elevado a 5 e 5 fatorial. 5 fatorial é igual a 120, não é? 24 multiplicado por 5,
120, então aqui a derivada de ordem 5 sobre f de x e fazer x igual a 0, mas aqui falta calcular aqui 6 fatorial, que é igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, então 6 vezes 120 é 720. Muito bem. Agora vamos ainda escrever o termo de ordem 6, a variável x, com a derivada de ordem 6, e então escrever mais infinitos termos em seguida. Então, mais x elevado a 6, 720, derivada de ordem 6 sobre f de x em relação a x, quando x é igual a 0, mais infinitos termos. Muito bem, então, substituindo, aqui nós temos ainda... Vamos continuar. Nós temos f de x igual a f de 0, f de 0 mais x derivada de f de x em relação a x, então fazer x igual a 0, mais x elevado a 2 dividido por 2, derivada de ordem 2, sobre a função f de x, quando x é igual a 0, mais x elevado a 3 dividido por 6, derivada de ordem 3 sobre a função f de x, aplicando em seguida x igual a 0, mais x elevado a 4 dividido por 24, derivada de ordem 4 sobre a função f de x, quando x é igual a 0, mais x elevado a 5 dividido por 120, derivada de ordem 5 sobre a função f de x em relação a x, quando x é igual a 0, mais x elevado a 6 dividido por 720, derivada de ordem 6 sobre a função f de x em relação a x, quando x é igual a 0, mais infinitos termos. Mais infinitos termos. Muito bem, agora vamos escolher uma função, a função seno, para calcular a expansão, fazer a expansão da função seno em termos de outras infinitas funções. Então vamos escolher a função f de x igual a seno de x. F de x igual a seno de x. E vamos escolher x subíndice 0 igual a 0. Ou seja, a expansão em série infinita de Taylor da função seno de x ocorrerá no âmbito de seu domínio da variável x, relacionado à variável x, a expansão ocorrerá em torno do ponto x subíndice 0 igual a 0. Então, agora vamos escrever cuidadosamente seno de x é igual a seno de 0, o primeiro termo, mais x multiplicado pela derivada do seno de x
em relação a x, e em seguida fazer x igual a zero, mais x elevado a 2 dividido por 2, derivada de ordem 2 sobre a função seno de x. Então fazer x igual a zero, mais x elevado a 3 dividido por 6, derivada de ordem 3 de seno de x em relação a x. Aqui, quando x é igual a zero, mais x elevado a 4 dividido por 24, derivada de ordem 4, seno de x elevado, derivada de ordem 4 sobre a função seno de x. Então, quando x é igual a zero, mais, vamos apagar então mais x elevado a 5 dividido por 120, derivada de ordem 5 em relação a x, sobre a função seno de x. Isso então quando x é igual a zero, mais x elevado a 6 dividido por 720, derivada de ordem 6, sobre a função seno de x em relação a x, quando x é igual a zero, mais infinitos termos. Mais infinitos termos. Muito bem, então nós precisamos calcular, verificar todos os termos, saber que seno de zero é igual a zero, saber que a derivada, saber que cosseno de zero é igual a 1. Nós também precisamos calcular aqui a derivada de seno de x em relação a x, e vale ressaltar que oportunamente eu, professor Damião Pedro Meira Filho, professor da cadeira de Física Matemática e Física Teórica do Instituto Federal do Pará, campus de Santarém, estarei oportunamente ministrando um curso em detalhes e assim com a intenção didática de apresentar os procedimentos algébricos de forma bem detalhada. Nós estaremos apresentando um curso ou um mini curso sobre cálculo diferencial e cálculo integral, acoplando com tópicos com entendimento, sobre análise real. Muito bem. Então, neste tal curso, neste referido curso, nós estaremos fazendo as demonstrações das regras de derivação, das regras associadas aos limites das funções, as regras de derivação, as regras de integração de uma forma geral e de uma forma bem detalhada, estudando os casos específicos. Muito bem. Então, aqui inicialmente nós vamos somente apresentar o resultado. A derivada de seno de x em relação a x é cosseno de x. A derivada de cosseno de x em relação a x, o cálculo diferencial informa que é menos seno de x. Então nós vamos fazer uso desses resultados, exatamente desses resultados. Então aqui nós temos a derivada, a segunda derivada de seno de x em relação a x é rigorosamente a derivada em relação a x sobre a derivada em relação a x da função seno de x. E nós sabemos que a derivada de seno de x em relação a x, conforme o cálculo diferencial, é igual a cosseno de x. Então nós temos derivada em relação a x e o resultado é cosseno de x. A questão é que a derivada em relação a x de cosseno de x, similarmente o cálculo diferencial, a análise real informa que é igual a menos seno de x. Então nós temos como resultado menos seno de x. Então esse é o resultado da segunda derivada, em relação a x aplicada sobre a função seno de x. Vamos agora calcular a terceira derivada.
Então, a terceira derivada em relação a x sobre a função seno de x, essa terceira derivada é a derivada em relação a x da segunda derivada em relação a x aplicada sobre a função seno de x. Nós sabemos que esse resultado, o resultado da segunda derivada é igual a menos seno de x, de modo que nós podemos escrever derivada em relação a x, o menos 1, esse número menos 1 que está como termo multiplicativo, pode ser sem qualquer perda de generalidade, retirado da aplicação do operador de derivada, uma vez que a derivada de uma função constante de um número, a derivada de um número é rigorosamente igual a zero. Então nós temos menos a derivada em relação a x do resultado, ou seja, de seno de x. E nós sabemos que derivada de seno de x em relação a x é cosseno de x, de modo que o resultado é menos cosseno de x. Esse é o resultado da terceira derivada. Vamos agora calcular a quarta derivada. Vamos calcular a quarta derivada. Então, onde nós vamos calcular? Vamos calcular a quarta derivada. Então, a derivada de ordem 4 sobre a função seno de x é igual à derivada em relação a x sobre evidentemente sobre a terceira derivada aplicada sobre a função seno de x. Então, a terceira derivada nós calculamos é igual a menos cosseno de x. Então, nós temos que a derivada em relação a x é aplicada sobre menos cosseno de x. Evidentemente, o menos um termo multiplicativo pode ser retirado da operação de derivação. Então, nós temos derivada em relação a x sobre a função cosseno de x. O resultado de derivada de cosseno de x em relação a x é igual a menos seno de x. E, evidentemente, menos 1 multiplicado por menos seno de x, menos 1 multiplicado por menos 1 é igual a 1. O resultado é exatamente seno de x. Vamos calcular a derivada de ordem 5 sobre a função seno de x. Então, analogamente, a derivada de ordem 5 é a derivada em relação a x sobre a derivada de ordem 4 em relação a x sobre a função seno de x. A derivada de ordem 4 aqui está calculada, seno de x, então nós temos derivada em relação a x aplicada sobre seno de x. Esse resultado é cosseno de x. Vamos então calcular agora a derivada de ordem 6 sobre a função seno de x. A derivada de ordem 6. Então, a derivada de ordem 6 sobre a função seno de x é a derivada em relação a x aplicada sobre a derivada de ordem 5 sobre a função seno de x. O resultado é seno de x, então nós temos, é cosseno de x, então nós temos derivada em relação a x aplicada sobre cosseno de x.
cujo resultado é, evidentemente, menos seno de x. Evidentemente, falo isso conforme, tomando como base a análise real e o cálculo diferencial e integral. Então, nós temos aqui menos seno de x. Vamos encerrar esse procedimento e vamos agora tentar escrever aqui, ó, seno de x é igual, seno de x é igual, seno de x, seno de zero, mais seno de zero, mais x multiplicado pela derivada de seno em relação a x, ou seja, cosseno de x, mais o cosseno de x recebe x igual a zero, mais x elevado a 2 dividido por 2, a segunda derivada em relação a x aplicada sobre seno de x, o resultado é menos seno de x, então nós temos menos seno de x, e aqui nós temos x igual a zero aplicado sobre o seno de x. Muito bem, nós temos mais x elevado a 3 dividido por 6, e a terceira derivada em relação a x aplicada sobre seno de x é igual a menos cosseno de x, então nós temos menos cosseno de x, e aqui o x igual a zero, mais x elevado a 4 dividido por 24, a derivada de quarta ordem é igual a seno de x, então nós temos seno de x aplicado sobre este seno de x aplicado x igual a zero, mais x elevado a 5 dividido por 120, a derivada de ordem 5 aplicada sobre seno de x é cosseno de x, então nós temos cosseno de x com x igual a zero, mais o termo de ordem 6, nós temos x elevado a 6 dividido por 6 fatorial, que é igual a 720, multiplicado pela derivada de ordem 6 em relação a aplicada, esse operador derivada de ordem 6 aplicado sobre a função seno de x, cujo resultado é menos seno de x. Então nós temos menos mais menos seno de x para x igual a zero, mais infinitos termos. Mais infinitos termos. Infinitos termos. Para efeito de simplicidade matemática, nós trataremos até o termo de ordem 6 na variável x. Muito bem, então agora vamos cuidadosamente fazer a substituição, sabendo que seno de zero é igual a zero e cosseno de zero é igual a 1, e recordando que nós estamos fazendo uso da trigonometria do círculo. Trigonometria do círculo. Muito bem. Então, seno de x é igual seno de zero, de acordo com a trigonometria do círculo, seno de zero é igual a zero. Então, nós temos zero. Cosseno de zero é igual a 1. Então, nós temos x. Seno de zero é igual a zero. Cosseno de zero é igual a 1. Então, nós temos menos x elevado a 3 dividido por 6. Seno de zero é igual a zero, então o termo multiplicado por x elevado a 4, esse termo é zero. Cosseno de zero é igual a 1, então mantém-se aqui mais x elevado a 5 dividido por 120. Aqui no termo x elevado a 6, nós temos seno de zero é igual a zero, então mais infinitos termos. Mais infinitos termos. Muito bem. Então a função seno de x pode ser expandida em série infinita de Taylor em infinitas funções. Aqui estão apenas 3 funções, x,
menos x elevado a 3 dividido por 6, mais x elevado a 5 dividido por 120, e nós sabemos que existem outros infinitos termos. Vamos encerrar, para efeito de viabilizar uma melhor gravação e edição do vídeo, vamos encerrar a aula neste tópico, assim, neste ponto do nosso tópico, exatamente aqui, nesta linha, e retomaremos a aula oportunamente, para continuar desenvolvendo, expandindo em série de Taylor a função cosseno de x, e então expandindo em série de Taylor a função exponencial cujo argumento é exatamente um número complexo, para nós então relacionarmos, construirmos uma relação matematicamente, algebricamente elegante entre as funções trigonométricas seno e cosseno, a trigonometria do círculo, e a exponencial cujo argumento é complexo. Então, gostaria de ressaltar que todos nós, professores, técnicos do Instituto Federal do Pará, Campus de Santarém, estamos gradativamente disponibilizando e divulgando e exibindo as atividades de gestão, atividades de pesquisa, de extensão, de ensino, nas plataformas, nas mais diversas plataformas, nas mais diversas redes sociais, em especial no YouTube, e esse mini curso faz parte desse trabalho, né, de divulgação das ações, das realizações dos estudantes, dos professores e técnicos do Instituto Federal do Pará. Então nós estamos disponibilizando esse curso na página do canal intitulado Professor Damião Meira, IFPA Campus de Santarém. Lá nós estamos divulgando, exibindo cursos, minicursos, e em breve, oportunamente, estaremos apresentando outras e outras ações, sempre trazendo para o público interno e para o público externo, tudo que está sendo desenvolvido por todas as áreas da ciência, por todas as áreas do saber científico, por todas as áreas do saber humano. Então, lá estará sendo discutido em diversas modalidades, tais como conferência, encontro, fórum, seminários, palestras, entrevistas, cursos, minicursos, entre outras e outras modalidades de apresentação e debate, discussão dos temas associados a todas as áreas do saber científico, todas as áreas da ciência, todas as áreas do saber humano. Muito bem, agradecemos o apoio, agradecemos o senso de deferência, e agradecemos o prestígio concedido por todos vós às ações realizadas pelo Instituto Federal do Pará, Campus de Santarém. Muito obrigado.